Pessoal, muito bem-vindos ao Mercado Informal de hoje. Hoje falaremos um pouquinho sobre planos de saúde. Vocês que já estão acostumados a ver vários temas diferenciados no âmbito da economia aqui com a gente toda quarta-feira às 17h30. Hoje vão ter aqui a presença do nosso querido convidado, o Adriel Branco, que veio falar com a gente sobre planos de saúde em meio à pandemia. Nós falamos muito da situação do SUS, falamos muito sobre a situação econômica do país ao longo desses 23 encontros que já tivemos, e chegou a hora de falar sobre o sistema aí de saúde suplementar. O Adriel é um especialista na área, um dos caras mais envolvidos com isso aqui da nossa região, e vamos conversar com ele a respeito da situação dos planos e como ele vê a perspectiva aí das atividades e dos processos desses planos, principalmente na dinâmica de equity, né, de M&A, de fusões que estão acontecendo no mercado neste período. Aliás, o mercado está bem aquecido, segundo ele já me falou por aqui nos nossos bastidores. Junto com a gente, como sempre, temos o nosso querido e logicamente, já famoso aqui no nosso canal, Marcelo Bufa, que está sempre antenado com as questões políticas. Inclusive, ele já comprou o bonequinho do dono da van lá, que parece que essa semana começou a vender. O Marcelo Bufa já comprou, não sei o que ele vai fazer com o bonequinho. E temos também a nossa querida Beatriz Celan, econometrista, que está sempre aqui fazendo perguntas capciosas envolvendo matemática para os nossos... Você sabia disso, né, Adriano? Ela vai mandar uma pergunta envolvendo matemática, você vai ter que fazer uma integral dupla aqui. Essa não mandaram não, viu? Então, mais ou menos isso. Então, vamos começar com o nosso querido Adriel se apresentando. Para a gente, ele não precisa se apresentar, porque a gente já trabalhou muito tempo juntos. Mas, Adriel, conta para a gente o que você anda fazendo. Você é diretor de uma consultoria, já faz o jabá aqui, já fala da consultoria. Fala um pouquinho sobre como tem sido sua atividade aí nos últimos tempos. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite de vir participar aqui do programa com vocês, né, Christian, Bia e Bufa, prazer revê-los, né? Nós tivemos uma experiência em conjunto aí com docência e já nos conhecemos de mercado também de bons tempos. Bom, eu sou o Adriel, sou professor também na área de finanças, na verdade, cada vez menos professor e mais consultor aqui com a nossa empresa de consultoria, que é a XVI Finance. É uma empresa formada em Ribeirão Preto, Ribeirão que é reconhecido por ser um polo na área de saúde, daí, inclusive, a nossa inspiração. Começamos a atuar na saúde suplementar há bastante tempo, em 2012, e desde então a gente vem atuando exclusivamente com operadoras, clínicas, laboratórios e hospitais. Sou formado em administração e ciências contábeis, então se a conta da Bia for na área de contabilidade, eu posso até tentar resolver algumas coisas, mas econometria não vai dar. E defendemos o sistema cooperativista médico, especialmente por entender que esse é um meio de subsistência da essência do trabalho médico, tá? Como desse mercado extremamente competitivo. A minha esposa, ela é médica, também aqui em Ribeirão Preto, formada na USP, nos conhecemos dentro da USP, e levantamos essa bandeira. Na consultoria, nós atuamos na área de gestão financeira, na área de viabilidade e estruturação de projetos para investimentos, para verticalização, construção de hospitais, e temos vários projetos dentro do sistema Unimed, que é a principal rede de hospitais e um dos principais, divide o mercado aí de assistência de plano de saúde, já comentando um pouquinho, antecipando esses pontos, e a gente tem que levar nossa experiência na formação de gestão para dentro das operadoras, especialmente as cooperativas médicas do sistema Unimed. Legal. Então, a gente já sabe que o Adriel está bem por dentro de tudo que está acontecendo aí. Adriel, já vou mandar uma capciosa. A gente ouviu falar bastante de SUS durante essa pandemia, né? Inclusive, tivemos a questão aí de estarmos até agora sem um ministro da Saúde, estamos com um interino, né? Que recentemente revelou que não conhece muito bem sobre os meandros do SUS, inclusive na semana passada, acho que você está sabendo. E dentro desse contexto, a gente descobriu bastante das fragilidades do nosso sistema de saúde quando, diante de uma situação de proporções alarmantes como essa pandemia. Mas, logicamente, foram feitas medidas aí por quem, evidentemente, instrumentaliza os serviços
públicos de saúde, que são os municípios, né? E de certa forma, existe também uma relação do Estado com isso, e acabou, de certa forma, dissipando um pouquinho essa incerteza que vinha da instância federal, né? Então, a gente chegou a prestar muita atenção nesse período do que estava acontecendo na área de serviço público, mas muita gente, eu diria que a maioria das pessoas do nosso entorno, aqui da nossa região, tem uma relação mais estreita com planos de saúde, principalmente no nosso caso aqui, onde temos uma concentração dos planos de saúde. Em alguns casos, a gente conseguiu sentir também algumas fragilidades desses sistemas. Eu posso citar, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou gestor de uma empresa, e o plano de saúde que nos atende, ele não estava autorizando fazer o teste do Covid, né? O teste do Covid. Vocês conseguem dizer para a gente, se você está antenado sobre a questão operacional do atendimento desses planos de saúde em relação à pandemia? Quais são os principais problemas que você está enxergando lá na ponta, até mesmo na questão da sinistralidade, aumento da sinistralidade por conta da pandemia? O que é que você está enxergando lá na ponta que pode aí gerar algum nível de insatisfação para o usuário desse tipo de sistema privado? Ah, legal. Boa pergunta. Antes, vamos contextualizar o que é os planos de saúde, né, em relação ao atendimento da cobertura da população. Nós temos cerca de 47 milhões de beneficiários atendidos por plano de saúde, que dá praticamente um quarto da população brasileira, né, que é a nossa taxa de cobertura. Normalmente, a maior parte desses planos são empresariais, conforme o Christian comentou, cerca de 80% mais ou menos, são em virtude das contratações feitas pelas empresas. Os planos de saúde, eles são regidos pela ANS, né, que é quem faz a fiscalização da saúde suplementar, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que estabelece o rol de procedimentos que o plano de saúde deve cobrir. Como se trata de uma pandemia inédita, né, naturalmente, e como uma série de exames e procedimentos são inéditos, até então, isso depois acabou mudando, mas no início e até muito recentemente, os exames de Covid não eram cobertos pelo rol de procedimentos. Então, toda vez que a gente contrata um plano de saúde, nós estamos contratando um leque de atendimentos, de tipos de procedimentos, de tipos de doenças que são cobertas, que não são todas, e muitas são novas. Então, todo ano, esse rol de procedimentos é atualizado. Agora, recentemente, passou a obrigar os planos de saúde, os planos a inserirem esses exames na sua rotina. Mas não era. E outro comentário interessante sobre a sinistralidade, né? A sinistralidade dos planos de saúde aumentaram? Não. Né? A sinistralidade, ela representa o custo assistencial com os seus clientes, com a massa de beneficiários de planos de saúde. O que acabou acontecendo é que, como a pandemia teve que esvaziar o hospital para a parte eletiva é aquela cirurgia, aquela consulta, aquele procedimento que não é de urgência e de emergência, aquilo uma cirurgia que você pode marcar para depois. Então, toda essa demanda, que naturalmente faz parte do dia a dia de um plano de saúde, ela foi empurrada para frente. Então, nesse período de pandemia, o que era uma sinistralidade normal, em torno de 80%, onde cada R$100, em geral, uma operadora gastava R$80 para atender seu beneficiário, isso caiu para quase 60%. Né? Então, acabou representando uma redução de custo muito grande para os hospitais. E até um cenário bem curioso, porque os hospitais não, para os planos, né? Redução de custos para os planos. Para os hospitais e médicos, acabou sendo uma situação inversa. Os médicos que estão na frente do atendimento, eles tiveram uma redução da consulta, porque as pessoas não saíam de casa para ser consultadas, então tiveram uma redução da remuneração, redução da receita médica, foram profissionais muito afetados nesse segmento, né? Principalmente quem estava mais na linha de frente com a vida e quem não estava com a falta de trabalho que acabou gerando. Então, os hospitais, por sua vez, também tiveram muita dificuldade, estão em muita dificuldade, porque a demanda de Covid, que é uma internação que não é uma internação que gera muita receita para o hospital, mas principalmente não cobre a ausência do centro cirúrgico, né? A Covid não roda o centro cirúrgico de um hospital, que é uma unidade muito importante de resultado para o hospital. Então, a gente tem operadoras com redução de sinistralidade, gerando mais caixa, né? Foi o melhor resultado das duas maiores operadoras do Brasil, que é a Notre Dame Intermédica e a Apvida, as duas com ações em bolsa, foi o melhor trimestre delas, em termos de resultado.
e, de outro lado, os hospitais com situação ruins. Né? Então, realmente, tem essa questão do rol de procedimentos, isso é estabelecido pela ANS, muitos planos não cobriram e, por determinação, passaram a cobrir depois. Hospitais em situações ruins financeiramente e médicos reduzindo a sua demanda de trabalho por conta do isolamento social que a gente teve que passar nesse período. Então, quer dizer que alguns planos se negaram a cobrir os exames, mas outros vinham cobrindo de acordo com a determinação da ANS, é isso? Sim, a ANS ela tinha inicialmente orientado que se fizesse sem fazer uma determinação, e bem recentemente, acho que algumas semanas, foi incluído no rol de procedimento. Então, hoje, todos os planos são obrigados a cobrir o exame de Covid, que nem é um fator de sinistralidade tão relevante para as operadoras se negarem a fazer, porque a outra ponta, que o benefício foi muito maior do que fazer esse exame. Tem operador, inclusive, Christian, que não faz nem para os médicos que trabalham no hospital, né? Enquanto você tem operadoras que testam toda semana os médicos, você tem lá o acompanhamento, porque uma das chaves aí do enfrentamento da pandemia é o teste, é o monitoramento desses casos. E os médicos estão na linha de frente e alguns nem tinham que pagar, por exemplo. E o teste é muito caro, né? O teste, esse de sorologia, que é um dos mais caros, na faixa de 250, 300 reais. Então, não é algo que o médico vai ficar pagando por conta própria. Entendi. Mas parece que o que efetivamente identifica se a pessoa está com vírus é aquele PCR, não é? O PCR é no momento que ele está, né? Se não me engano, que é o do cotonete. Aí, se ele já teve contato, se não me engano, é de sorologia. É de sorologia, isso. Como você, eu também tenho essa missão aí de ter mulher médica, né? Então, eu sei que você acaba, às vezes falando em público, assim, fala alguma coisa, minha mulher provavelmente está assistindo o programa, assim como a sua pode estar também, depois vai nos corrigir, mas tudo bem, elas têm que nos perdoar, que a nossa área é outra, né? Exato. Mas, Adriel, você disse aí que o Apvida teve um resultado positivo, né? O Apvida, recentemente, para quem está nos ouvindo, entrou na região de Ribeirão Preto adquirindo o maior grupo aqui da região, que é o São Francisco, né? O Grupo São Francisco. E tornou-se aí, se eu não me engano, o primeiro ou segundo maior grupo do país, não é isso, Adriel? A Apvida são os principais players. A Apvida, que é um grupo do Nordeste e que veio com expansão, abriu capital em 2018, se não me engano, e vem fazendo fortes aquisições. Então, toda a plataforma de crescimento é baseada em aquisições de hospitais e operadoras de plano de saúde. Todo mês tem uma aquisição da Apvida. A Intermédica, que vem do Sudeste, então a Apvida vem do Nordeste, Centro-Oeste e entrando em Minas, e a Notre Dame, que pega o Sul e o Sudeste do país, Notre Dame Intermédica. As duas têm aí cerca de 3 milhões e 500 mil beneficiados cada uma, somando 7 milhões. Então, naquele mercado de 47, está concentrado não, mas tem uma parcela relevante na mão dessas duas empresas. E por fora, o sistema Unimed, que é fragmentado, mas se a gente olhar o sistema Unimed como um todo, ele vai ter 17 milhões de beneficiários. Mas ele é composto por mais de 300 cooperativas, né? Então é bem mais fragmentado. E tanto a Apvida quanto a Notre Dame possuem uma característica em comum, que é terem ações listadas em bolsa de valores. Então permite que elas tenham acesso a capital via emissão de ações ou via emissão de dívidas, como as debêntures. Custo zero, né? Custo zero. Muito que, tendo um bom projeto, tendo uma boa taxa de retorno, ela vai fazendo o que a gente chama de estrutura de capital, vai emitindo dívida, emitindo ações e trazendo projetos para dentro. Recentemente, as duas fizeram grandes aquisições em Minas Gerais, a Apvida na região de Vale do Aço, a região de Governador Valadares, e a Intermédica na região do sul de Minas, né, pegando Pouso Alegre, alguma coisa aqui de Uberaba, Uberlândia também. Então, elas estão entrando em Minas, que era um estado ainda pouco abarcado pelas operações delas, e são modelos de operações muito diferentes do que se tem. Elas têm um modelo mais agressivo em termos de custeio, de custo assistencial. A gente tem ideia, algumas regiões, o ticket médio delas é metade do que se trabalha numa cooperativa médica. Então, elas são bem agressivas na parte comercial e estão crescendo bastante aí no mercado, muito em virtude das aquisições que estão realizando. Agora, Adriel, estou vendo que você manja bastante do ambiente de concorrência desse mercado. Como é que fica a questão das singulares? As singulares, elas
pelo que eu compreendo do sistema Unimed, como você já sabe, eu já trabalhei também no sistema, não existe uma integração de gestão, né? A não ser pela função da Unimed Brasil, que basicamente faz a gestão da marca e do sistema de intercâmbio de dados, né? Como é que fica a questão de inteligência para o sistema Unimed diante deste cenário que você está colocando para a gente? Então, além das Unimeds, das mais de 350 singulares de Unimed que você tem lá fragmentadas no Brasil inteiro, que não se comunicam, você tem uma forte centralização desse mercado com 3 grandes players que, de certa forma, acabam interpretando as informações de uma maneira mais integrada, né? Então, são caras que estão brigando com as Unimédias locais com uma estrutura nacionalizada, com uma estrutura de capital mais forte do que as Unimédias locais. Como é que você entende isso em termos de concorrência para as Unimédias locais? Boa questão sobre a dinâmica de competição, porque ela mudou muito a partir do surgimento desses 2 grupos. E vale comentar que a Médica e a Apivida cresceram principalmente em virtude da alteração da legislação marco legal do setor, que impedia a entrada de capital estrangeiro nas operadoras. Essa lei foi alterada no final de 2015, e o capital estrangeiro encontrou empresas do tipo medicina de grupo, que são essas empresas sociedade anônimas que podem receber o capital, enquanto que as cooperativas não podem. As cooperativas são modelos diferentes. Então, essas empresas cresceram justamente pela alteração do marco legal, exemplo que acontece na aviação civil, que a gente não pode ter concorrência estrangeira. Aí mudou essa legislação e passou, então, a gerar um mercado bem mais competitivo. E até então, quem tinha escala nacional era o sistema Unimed, porque, embora seja fragmentada, essa inteligência de dados para cruzar a informação gerava o chamado intercâmbio. Então, você está em Ribeirão Preto, você pode ir para São Paulo, ou para Manaus, ou para o Nordeste, você pode usar o sistema Unimed. Isso era um grande diferencial da marca, porque imagina as empresas que eram nacionais, ou ela contratava o sistema Unimed, ou em cada cidade ela tinha que contratar uma operadora de plano de saúde diferente. Então, imagina um banco com uma atuação nacional, uma grande consultora, um grande varejista. Quando a Apivida abriu capital e trouxe a plataforma para o crescimento nacional, ela passou a bater de frente nos grandes contratos com as Unimedes e mudou a dinâmica de concorrência. Pela primeira vez, você tinha uma empresa que ofertava plano de saúde em escala nacional também. E a Unimed, por sua vez, precisa se reorganizar, está se reorganizando, está buscando formas de ser mais eficiente, porque às vezes a poucos quilômetros de distância você tem 2 Unimedes, as 2 Unimedes têm a mesma estrutura administrativa, tem o mesmo, replica custos jurídicos, replica custos administrativos, financeiros, contábeis, TI, e isso perde eficiência, você joga a despesa administrativa muito maior, e isso acaba sendo repassado no preço de alguma maneira, né? O consumidor de alguma maneira sempre acaba pagando toda a eficiência ou ineficiência do setor. E está se reorganizando. Qual que é um dos modelos que a gente acredita bastante que será o formato de reorganização, na nossa opinião como consultoria, é o modelo de organização operadora-prestadora. Você ser dentro dessas cooperativas, você não precisa ser uma operadora de plano de saúde. O que significa isso? Não precisa ter a carteira de plano de saúde, não precisa ter o registro perante a ANS, não precisa ser uma instituição com tantas obrigações e peso regulatório. Ela pode prestar serviço para uma outra Unimed. Dá um exemplo aqui na nossa região. A gente pega uma Unimed em uma cidade menor que passa a prestar serviço para a Unimed Ribeirão Preto. E a Unimed Ribeirão Preto passa a administrar essa carteira. Então, vai concentrando a carteira na mão de uma Unimed normalmente maior, que tem uma estrutura de governança, uma estrutura de gestão melhor, e as cooperativas ficam puramente de trabalho médico. Elas continuam atendendo, o paciente continua indo lá, o cooperado continua exercendo essa atividade, mas a gestão do plano de saúde ela é feita por uma operadora. Esse modelo vem sendo desenvolvido, já tem vários casos em várias regiões, como uma forma de organização do sistema Unimed, evitando, assim, o desperdício e a perda da eficiência administrativa. É como se fosse uma terceirização dos credenciamentos dos médicos, né? Então, os médicos estão credenciados no Unimed, mas a gestão da carteira de pacientes, de usuários, é feita por uma Unimed com maior capacidade de gestão. Seria isso? E ela responde perante a ANS em relação técnicas, capital mínimo exigido, toda a parte dos indicadores, né, que assim como é no sistema bancário e outros sistemas regulados, as exigências são pesadas. As resoluções normativas exigem uma série de adaptações de gestão. Uma delas, que é recente, e pegou bem as operadoras, a resolução normativa, né, RN 443, que trata de governança e risco. As operadoras são obrigadas a implantar mecanismos de governança, controle interno para gestão
de risco, né? Coisa que não tinha lá atrás. Isso exige custos, exige profissionalização, exige investimentos. Então, esse é mais um dos fatores, e o tempo todo o sistema vem se regulando. É engraçado isso, porque teoricamente a gente deveria ter agências, acho que a Bia pode até comentar melhor, agências de regulação prezando por mais competição. Mas no Brasil, todos os setores regulados são extremamente concentrados, né? Exemplo, o setor bancário, por exemplo, porque o peso da regulação fica tão grande que você mata as iniciativas menores, as empresas menores. E isso vem acontecendo, a gente passa por consolidação. Hoje nós já temos praticamente metade das empresas de 10 anos atrás, e todo mês as empresas vão saindo, seja por aquisição, fusão ou liquidação forçada pela INS. Cheirinho de lobby, né? Cheirinho de lobby. Agora, eu não queria dizer isso, mas tive que dizer. Agora, Adriel, a gente sabe notoriamente que as demais empresas que não trabalham no sistema cooperativo, elas atuam numa dinâmica típica de empresas capitalistas, ou seja, alguém manda e se realiza tudo em função de uma ideia de aumentar o valor lá do lucro do acionista, né? Do cara que faz o aporte para a operação. Já no sistema cooperativo, a coisa não funciona bem assim, porque é muito mais fragmentado, você tem diversas outras opiniões, o conselho usualmente é ocupado por profissionais do setor, por médicos, e tem uma diferença da maturidade de governança, né? Então, quando você tenta mudar alguma coisa numa empresa, que essa empresa típica de mercado, às vezes é mais dinâmica, é mais fácil você mudar do que você alterar no sistema cooperado. Como é que o sistema cooperado vai conseguir competir em termos de governança com esse novo modelo de empresa na área de saúde? Boa colocação também, porque por ser cooperativa, você tem uma lei específica para cooperativas, e elas exigem uma série de mecanismos de controles, e que acabam, às vezes, tornando as cooperativas mais engessadas. Isso é um ponto negativo. Por outro lado, na conduta médica, o médico ele é dono, ele tem mais liberdade de atuação, e ele que vai ditar a conduta médica. Enquanto que, por exemplo, você teve hospitais na pandemia que determinava que o médico tinha que prescrever cloroquina, e se não prescrevesse, ele saía. Isso geraram várias repercussões na mídia. Enquanto que isso, numa cooperativa, isso é mais difícil de acontecer. Você não tem a figura do controlador da cooperativa que determina a regra, goela abaixo e pronto. Isso acaba sendo um fator importante para os médicos que não são assalariados numa cooperativa. Isso é uma grande diferença. Numa operadora, ele vai ser assalariado, pelo menos deveria ser, ou pior, ele é contrato PJ no valor fixo, que essa é uma das grandes críticas aí ao modelo, que é uma fragilidade muito grande. Você tem a pejotização do médico, mas ele, na verdade, é um assalariado, deveria ser um assalariado, mas ele é pejotizado, né? E quem determina acaba sendo o controlador. Como que o sistema cooperativista pode ser mais eficiente? Primeiro, com mecanismos de governança, como, por exemplo, você tem aprovações de orçamento, ferramenta de orçamento. Você vai aprovar o orçamento para o conselho, e a execução desse orçamento é tocado pelo nível de gestor, nível técnico. E só volta para conselho quando são decisões que não foram ainda aprovadas. Adequando os estatutos sociais também para essa nova dinâmica, e muitas Unimedes estão criando a figura da Unimed Participações, ou de uma holding, que é uma sociedade anônima, da qual a proprietária dela é uma cooperativa. E na sociedade anônima, ela é uma SA de mercado, com regras diferentes. Tem algumas características tributárias a serem avaliadas, uma série de estudos a serem feitos, mas isso é uma forma também de novos modelos societários que são estudados pelo cooperativo. Há quem diga até que a própria Unimed deveria ser uma única Unimed, uma única sociedade anônima, quem sabe até listada em bolsas, e o sistema cooperativista prestar serviço para essa empresa. Seria um modelo de organização diferente. Então, tem que buscar formas de gestão, de ser mais eficiente e tomar mais celeridade. Será que ainda estaríamos falando de cooperativismo se migrássemos para um modelo desse? Então, assim, parte sim, parte não, porque o trabalho médico não exige que seja uma operadora de plano de saúde, né? Então, você pode ter uma obrigação de atender, quem atende esse plano de saúde é o sistema cooperativista. Ele, claro, não teria nesse modelo o plano de saúde sob a sua gestão, mas o trabalho ainda é cooperativista. Ou então esse modelo de reorganização,
Esse da sociedade anônima, algumas pessoas comentam, defendem isso, mas é extremamente difícil disso acontecer, né? Seria uma coisa muito a longo prazo que poderia acontecer. Mas uma forma de ganhar escala é começar a atuar realmente em rede, né, as cooperativas médicas. Por exemplo, nós temos 126 hospitais de cooperativas médicas, só que são hospitais que não fazem compra conjunta, cada um compra a sua ressonância, cada um... Imagina isso em escala, imagina um fundo imobiliário de 126 hospitais, imagina uma operação em conjunto, ganho de escala que a gente teria. Então é realmente por esse lado que a competição vem. Porque por ser cooperativa, a gente não precisa ter uma preocupação de remunerar acionista, a gente precisa ter uma preocupação de prestar um bom serviço, ser eficiente, remunerar bem o médico, mas não precisa gerar margens EBITDAs, retorno sobre investimento, porque o cooperado ele ganha pelo trabalho. É diferente de uma sociedade anônima que você ganha pelo capital, né? Então é um modelo, claro que é um modelo diferente e nesse caso, tudo bem se a gente tiver margens EBITDA de 5%, 10%, muito menor que os outros, mas desde que a gente tenha um preço competitivo, tenha a condição de se manter no mercado, não precisamos ter os mesmos desempenhos financeiros em termos de resultado que uma operadora de saúde. A gente vai acabar redistribuindo o resultado via trabalho, via melhor remuneração. Essa seria a essência da cooperativa. Perfeito. Você estava falando que existe uma margem de sinistralidade aí de mais ou menos 80%, que é o que você está... isso é o que você traz do sistema Unimed? No mercado, essa sinistralidade é tida nos mesmos patamares? Não sei se você sabe, eu tenho clientes também da área de saúde e eu tenho informações de sinistralidades controladas a parâmetros um pouco inferiores. Como é que a Unimed vê isso, a questão do custo em relação aos competidores que não são cooperativa? Porque, sim, é um problema também, né? Porque custo significa disponibilidade de recursos para você expandir base, inclusive, né? Como é que vocês veem a estrutura interna de custos e a forma que essas outras empresas conseguem relativizar essa estrutura interna de custos que a Unimed já não consegue fazer justamente por conta dessas características que você colocou, né? Não tem aquela finalidade básica de estocar capital, de remunerar acionista, mas sim de remunerar o médico, que é um fornecedor da cooperativa, né? Então, é uma outra visão de quem é o cara que recebe o valor. Como é que fica essa questão dos custos e, de certa forma, a performance interna? Você acha que o sistema Unimed tem performance para combater essas novas grandes empresas do setor? Boa, tem sim. Com certeza tem, mas exige aí uma mudança de paradigma, uma forma de atuação mais evoluída. Então, essa sensibilidade de 80% é uma sensibilidade média do setor, né? As cooperativas trabalham, em geral, nessa faixa. Mas as principais operadoras, que é a Previda e Notre Dame, elas têm sensibilidade muito menores, né? Elas vão ter 60 e pouco, alguma coisa assim. São margens, são sensibilidades realmente menores. Um dos principais fatores que acaba justificando, são muitos fatores, mas um fator importante é o modelo de remuneração diferenciado, né? Dos prestadores de serviço e dos médicos. Como que se trabalha em geral a saúde no Brasil? É o modelo fee for service, que é taxa, você produz e recebe, remunera pelo serviço. A gente não está falando de qualidade, a gente não está falando de desfecho clínico, a gente não está falando de modelos por valor. Se você atende uma pessoa, você recebe aquele atendimento. Um dos modelos de atuação desses grupos é mudar essa forma de remuneração. Você assalaria o médico, então se ele atender 100, 200 ou 1.000 pessoas, o custo é fixo, é o mesmo. Tá? Ou você faz modelos de pacote, você atende 200 pessoas, faz 5 cirurgias. Se tiver que atender 210, você não vai atender. E você vai querer atender cada vez menos, porque se você atender 180, você ganha por 200. Então é um modelo que diferente de remuneração, a mesma coisa com os hospitais. Outro fator importante é a verticalização, esses grupos são mais verticalizados. E o que significa ser mais verticalizado? O modelo de negócio é diferente entre o hospital e uma operadora. A operadora de saúde deveria ganhar dinheiro com a saúde. Então ela recebe a receita, se você não ficar doente, ela ganha dinheiro, igual uma seguradora. Se você não bater o carro, ótimo, você quer pagar a plano de saúde, não quer bater o carro, você quer pagar o seguro, não quer bater. Já os hospitais, não, eles ganham com a doença. Se você não ficar doente, o hospital não ganha. Então, esse modelo, quando você não tem hospital dentro do plano de saúde, é um modelo que gera um conflito de interesses muito grande. Então, a verticalização é uma coisa que ajuda a explicar muito sobre isso. Tem muita gente falando assim, olha, se fosse verticalização for uma estratégia vencedora, toda churrascaria teria uma fazenda com gado para levar
fornecer a sua própria carne. Mas não, uma coisa é a escala também, né? Você não vai montar fazendo uma churrascaria, mas na operação de plano de saúde, você tem escala para ter o seu próprio hospital, você consegue direcionar. E aí alguns indicadores são muito distantes, por exemplo, a taxa média de um hospital, um prazo médio de internação no hospital no Brasil é cerca de 5 dias, pouco menos que isso. Essas empresas trabalham com 3,5, 3,7 dias, então as pessoas ficam menos tempo internadas. Por quê? A partir do momento que você está bom, ela quer mandar o paciente para casa. O hospital quer que você fique internado, porque quanto mais tempo você ficar internado, mais diária você gera. Então, é uma situação de conflito muito grande. A verticalização ajuda a explicar muito sobre isso. O modelo de remuneração, o acesso ao capital, níveis de governança. Outro ponto que justifica preços menores, não é a assistencialidade, mas por que tem preços menores, é porque imagina, você tem uma operadora com 3 milhões e 500 beneficiários que tem uma diretoria, um conselho, um jurídico, uma contabilidade e o sistema fragmentado de saúde, os demais, não só a cooperativa, mas as operadoras, as demais são muito pequenas, você tem isso replicando várias vezes. Só a despesa administrativa dessas empresas são muito menores do que dessas outras que são fragmentadas em escala nacional. Isso ajuda a ser mais competitiva. Entendi. Tá certo. Agora, Adriel, eu vou abrir aqui para os comentários, geralmente enveredados para a área política, do nosso senhor Marcelo Bufa, que inclusive, não sei se você sabe, é acionista da Souza Cruz, o novo acionista da Souza Cruz. Inclusive, a Souza Cruz vai pedir para ele ocupar uma cadeira lá no conselho em breve. Marcelo, o que você tem aí para perguntar para o Adriel, por favor? A Souza Cruz é bom para você, que gera resultado, é bom para o plano de saúde, que gera... bom, não, na verdade gera custo. Mas tá bom. Fez isso que eu pensei. Então... Você tem que ser sócio do plano de saúde da Souza Cruz. Ô, Cristian, só voltando ao que você tinha comentado no começo do programa, sobre o bonequinho lá, né? Ele chama, acho que... boneco patriota, né? Alguma coisa assim. Eu tô juntando, vi sim, cara. Eu tô juntando e fazendo uma campanha para juntar mais. Eu vou queimar tudo no sábado de aleluia, esses bonecos. Então tá bom. Bufa, o que você tem para perguntar para o Adriel? Tudo uma... Eu tenho uma questão para ser feita que vai com relação à direção aí de campanhas eleitorais, né? Que candidatos falam a respeito de saúde, colocam às vezes algumas relações que são meio duvidosas, né? Se algumas coisas se justificam ou não. Então, nesse sentido, Adriel, eu queria ver se algo tem realmente relação ou isso é algo que talvez não incorra ou é algo que não é medido. Você tem, por exemplo, muitas campanhas eleitorais, né, ou às vezes até mesmo, né, isso acontece normalmente com candidatos à reeleição, que afirmam que a melhora do sistema de saúde municipal levou a sobrecarregar o sistema de saúde municipal e o público que era atendido pelo sistema de saúde privado acabou se deslocando por conta da melhora do atendimento. Isso acontece normalmente quando o nego acaba abrindo, né, os políticos acabam abrindo postos de saúde ou esses hospitais escola, situações nesse sentido. Então, eles, olha, houve uma melhora no aumento da saúde pública e essa melhora ela acabou atraindo usuários do sistema privado e esses usuários do sistema privado passaram a inchar novamente a saúde pública. Isso procede mesmo, Adriel, ou está mais próximo de um discurso? Adriel, e já que você vai responder isso, você consegue nos identificar como funciona aquele processo que o SUS cobra os planos de saúde por atender os caras que deveriam ser atendidos no plano de saúde? Sim, boa. Esse modelo exige o ressarcimento ao SUS. As operadoras de saúde, quando tem um beneficiário que ele vai passar por uma internação, ele vai ser atendido, você tem esse ressarcimento. Então, uma das coisas que acaba acontecendo é justamente esse ressarcimento ao SUS. Tem uma ou outra operadora que abertamente não paga de jeito nenhum isso, mas em geral as operadoras pagam. A lógica desse ressarcimento ao SUS, muita gente questiona, pode ser de fato questionado, mas a lógica banir o enriquecimento sem justa causa. Então, se a operadora de saúde ela cobra
para oferecer o serviço de saúde, ela tem que dar assistência à saúde. Se o SUS dá, ela tem que reembolsar o SUS. Então, isso é muito questionado, mas é assim que funciona. Então, quando a pessoa é internado, ela passa por uma cirurgia lá, o SUS ele vai boletar, lá vai cobrar a operadora. Em geral, as operadoras acabam pagando, e o sistema Unimed, praticamente todas pagam. Não é um grande problema. Agora, essa visão, Bufa, tem dois pontos em relação a isso. Primeiro, se a gente olhar no cenário macro, o SUS não vai melhorar, o SUS vai piorar. Por quê? Nós temos a questão do teto de gastos, a população ficando mais velha, ficando mais doente e não tem recurso para investir. Né? A gente tem expectativa para o SUS a longo prazo, se a gente nada for feito, se a economia não melhorar, não sair nada muito especial, é uma situação bem complicada. Um exemplo disso, para ter dados de falar sobre isso, é o número de leitos por habitante. O Brasil vem perdendo leitos por habitante há muito tempo. O SUS, principalmente, o SUS perdendo leitos e compensando isso no leito privado. Então, a gente tem essa redução já há alguns anos ocorrendo de número de leitos, o que vai na contramão, a população mais velha crescendo ainda. Então, dificilmente o SUS vai conseguir atender essa demanda, por isso que a saúde suplementar é tão vista como oportunidade para investimentos, porque é a saúde suplementar que vai ter que suprir parte dessa demanda e vem suprindo os investimentos. Hoje já a saúde suplementar tem metade dos investimentos do setor de saúde é feito pela saúde suplementar, só que só tem 1/4 da população. Então, você tem muito mais investimento proporcional à população. E o que acontece em momentos de crise é uma sobrecarga do sistema de saúde, não porque o sistema de saúde é melhor, mas porque as pessoas perdem acesso ao plano de saúde. A pessoa é demitida. Então, de 2015 para cá, nós, além de crescer a população, nós saímos de 50 milhões de beneficiários e fomos para 47. Então, são mais 3 milhões de pessoas usando o SUS, usando a rede local. Então, a gente realmente vai ver isso acontecendo em virtude da crise econômica. Né? Então, ninguém vai deixar um plano de saúde para usar o SUS. O plano de saúde é o segundo maior desejo do brasileiro, pede só para casa própria. Então, as pessoas querem ter acesso à saúde, em geral não têm esse acesso à saúde, né, por ser muito caro. Hoje o plano de saúde ele é caro. Você pega uma população que tem pouco mais de salário mínimo de renda, com plano de saúde mais barato vai ser R$200. Então, é inacessível você pensar. Tanto que a maior parte dos planos de saúde vem das empresas e por condições, muitas vezes, negociadas com sindicatos. É difícil você ter acesso às pessoas físicas no mercado, muitos planos não querem nem vender para a pessoa física, porque a pessoa física tem que fazer tanto esforço para pagar, que ela só vai fazer esse esforço quando ela não é interessante para o plano de saúde, quando ela já está doente, ou quando ela vai ficar doente. Então, acaba não sendo um mercado interessante, em geral, para os planos de saúde. Mas, provavelmente, esse cenário deve se acentuar. A gente vem com uma crise econômica muito forte, os efeitos do desemprego ainda estão sendo sentidos, e esse desemprego reduz o número de beneficiários e acaba sobrecarregando o sistema público de saúde. Isso ainda deve prevalecer. Né? Adriel, como é que funciona a questão do alto custo para os planos de saúde? Porque, assim, nós sabemos que tratamentos de alto custo que são típicos, como, por exemplo, tratamento de câncer, né? Nós vivemos hoje numa epidemia de câncer, não se fala isso, mas há estimativa de que a cada 2 pessoas, uma contrairá câncer até se tornar idosa, né? Então, é algo alarmante, porque se for falar isso da época dos nossos, né, avós, não se via tanta incidência de câncer assim. Por conta do nosso estilo de vida hoje, temos isso. E nós sabemos que o câncer vai parar no SUS, não adianta, o plano de saúde não vai cobrir. Como é que está essa questão dos altos custos para esses planos? E como funciona esse sistema de blindagem dos planos em relação a esse alto custo que é pago pelo SUS? Tá. Então, normalmente, quando você tem a maior parte dos cânceres, não todos, mas a grande maioria dos cânceres são cobertos pelo plano de saúde. O problema é que, normalmente, a pessoa descobre, ela não está no plano de saúde, e o plano de saúde não aceita que ela entra no plano de saúde. A maior parte das pessoas que vão ter câncer não vão ter plano de saúde. E acaba sendo tratado no SUS. Aí, do problema do alto custo, a gente tem o problema da judicialização, que aí as pessoas têm um plano de saúde. Vamos supor, você contrata um plano de saúde sabendo que não pode, você tem a entrevista qualificada para verificar se você tem alguma doença pré-existente. A gente fala no jargão mais vulgar, é não pegar seguro de carro batido, né? Que a pessoa vai entrar no plano de saúde doente, não faria sentido a existência do plano de saúde. Então, precisa ter
uma pulverização de risco, e senão a gente vai pegar 100% de pessoas doentes. Isso não faria sentido. Mas a pessoa, ela entra, pega o plano de saúde, depois ela não tem acesso e vai para a justiça e ganha a justiça. Além de outros procedimentos que não estão incluídos no rol, e a justiça acaba mandando o plano de saúde cobrir. Isso tem um efeito importante dentro do alto custo. E outro ponto é que não existe ainda a questão do resseguro em saúde, o que reduziria muito risco. É você poder, as operadoras de saúde, por exemplo, você vai ter algumas doenças extremamente raras, que são caras, por exemplo, aquela doença, a AME, que precisa do Spinraza, que é a dose extremamente cara, que não é coberta pelo plano de saúde, e para cada X mil pessoas vai acontecer um caso desse, né? Então, você poderia ter a opção de fazer resseguros de saúde, algumas condições para poder diluir esse risco, pulverizar. Provavelmente isso deve acabar evoluindo. Mas o alto custo, ele está realmente ligado à judicialização, muitas coisas não são cobertas pelo rol, porque quando é coberto, o cálculo atuarial consegue ter uma base que te dá uma certa segurança. E outro ponto relevante é a questão da escala. Uma coisa é você ter 10 mil pessoas na sua carteira de beneficiários e você deu azar que aquelas 10 mil pessoas pegaram alguns casos raros. Isso dificilmente aconteceria, mas se a gente pegar um monte de tempo muito grande, uma hora vai acabar acontecendo. Então, você precisaria ter uma população assistida muito grande numa operadora para que aquilo acontecesse com frequência, de forma que você pudesse sempre estar programado. Você tem 10 milhões de beneficiários na sua carteira, que é o que as operadoras estão almejando, né? Você já tem cada uma quase metade disso, ela vai ter um cálculo atuarial muito preciso do que vai acontecer todo ano, né? Falando de grandes números, não vai ter muita variação. Agora, quando cai para uma empresinha, uma operadora pequena, ela vai ter um grande problema. Ela provavelmente pode até quebrar por causa disso, né? Entendi. Bia, você tem alguma pergunta capciosa para fazer ao nosso querido Adriel? Para matar a saudade dele? Olha, para matar a saudade dele, eu não vou fazer nenhuma pergunta capciosa que não envolva nada de econometria, tá, Adriel? Assim, você fica tranquilo aí. Mas a gente está discutindo, sim, bastante sobre essas relações dos planos de saúde, das necessidades deles. E o que você acha que os planos de saúde, por exemplo, eles precisam fazer depois, assim, dessa pandemia? Como é que eles devem se colocar para reconquistar esses clientes que você falou que a gente veio perdendo e que, logicamente, com a crise, com a quantidade de desemprego, que geralmente as pessoas acabam abrindo mão, tendo que abrir mão do plano de saúde, o que os planos eles podem fazer para reconquistar e conseguir e ampliar a sua participação no mercado? Realmente, o mercado ele vai ficar muito mais competitivo, vai acirrar essa concorrência entre as empresas, porque a gente vai ter um mercado menor e mais ainda verticalizado, né? Da parte da crise assistencial, ela vai decorrer uma crise econômica, já está decorrendo uma crise econômica, né? A pandemia é também a crise econômica. E da crise econômica, a gente tem dois grandes desafios para o setor suplementar. A dívida pública, que vai refletir na dificuldade de você ter o SUS como recebendo investimentos, vai ter o governo cada vez mais debilitado em termos de investimentos. Da dívida pública, uma das formas de você pagar a dívida pública vai ser com inflação, né, e fora os controles, e a inflação é um grande problema da saúde suplementar. Se vocês terem uma ideia, a inflação nos últimos 10 anos do IPCA foi de 70% mais ou menos. A da saúde suplementar foi de 300 e poucos por cento. Então, uma coisa, entre o IPCA e o IGPM, você já sente no bolso uma diferença. Entre o IGPM e o custo da saúde suplementar, a inflação é uma coisa absurda, Então, a inflação é um problema gravíssimo para a saúde suplementar em termos de economia. E também... Mas existe uma correlação direta entre elas, Adriel? Por que há um desvio tão grande entre esses dois índices? Um fator importante é o dólar, porque muita coisa da saúde ela vem de fora, então o dólar ele é relevante. Até novas tecnologias são mais caras, são inseridas no IPCA, não pega as novas tecnologias, ele é muito mais amplo, né, como o próprio indicador. Só o IPC Saúde, que é a gente pega um componente do IPCA, pega só a parte de saúde, já é maior também. Então a saúde por si já é mais cara.
E como você vai tendo utilizações maiores, cada vez maiores, ou seja, a demanda por saúde vai aumentando muito mais em relação à oferta, você também tem uma pressão pela demanda. Então, são vários fatores, o dólar, a tecnologia, a maior pressão. Então, essa parte da inflação, o sistema de saúde já sofre há muito tempo. De fato, a inflação está controlada no Brasil, não na saúde, né? Quem tem plano de saúde, a ANS, que é quem determina o reajuste de pessoa física, vinha trabalhando nas casas de 10% ao ano, né? E precisou mudar a metodologia para poder abordar 20% do PCA no seu cálculo para poder ter uma taxa menor. E não porque a inflação da saúde realmente ficou menor. Imagina se para a empresa chegando lá e falar, você vai ter que reajustar em 10% o seu custo. Já é o segundo maior custo de uma empresa depois ligada à folha de pagamento, né? Primeiro o salário, depois os benefícios com o plano de saúde. Então, esse efeito de inflação que vem da dívida pública, vem desse descontrole governamental, que é uma preocupação muito grande, e outra inflação, atrelada diretamente à queda do PIB, é o desemprego. Então, o desemprego reduz o número de beneficiários, torna uma concorrência que a gente chama de rouba-monte. O mercado não cresce, para alguém ter cliente, precisa pegar de outro operador. Então, quais seriam as formas, na nossa opinião, como consultoria, que poderiam reagir em relação a isso? Mais foco no cliente. Hoje a gente vem mudando isso, mas ainda tem muito a lógica de que o foco é o médico. Mas quem faz a roda girar não é o médico. O médico, ele tem que atender o cliente, e o cliente é o paciente, né? Quantas vezes você não vai no médico e é maltratado? O cara te atende 5 minutos, ele vai de qualquer jeito. Não. Então, o paciente passa a ser tratado com mais cuidado. E aí a gente está falando de mais acesso à informação, ele ser protagonista na sua jornada de cuidado. Por exemplo, por que a gente não tem acesso a nossas informações históricas, né? A gente fica tão refém do sistema de saúde como usuário, que é algo que, quem me tratar melhor, quem puder me dar mais condições de ser protagonista nessa jornada do cuidado, vai ter meu privilégio. Então, a gente vê esse modelo de atenção voltado, que tem que mudar, né? O médico não é o centro da atenção. Isso faz ainda mais sentido por conta da verticalização que você falou, né? Porque com a verticalização fica mais em evidência que o problema é o plano e não o médico, não é isso? Exato. Por exemplo, todos vocês já devem ter feito alguma cirurgia que teve que ir em 10 lugares diferentes, passar com dezenas de especialistas, rodar, pegar guia e tudo quanto é lugar para poder fazer uma cirurgia. Não, você tem que ir num lugar só, resolver tudo, se possível, pelo aplicativo e pronto, né? Então, está muito longe o que a gente vê em outros setores em termos de cuidado com o cliente. Mas isso vai estar mudando também, né? Vira e mexe, tem atendimentos, a telemedicina é algo que a pandemia também acelerou, havia uma resistência tão grande do CRM dos médicos à telemedicina que a coisa não andava. Agora, com a pandemia, podia ter sido discutido melhor, até poderia, mas teve que sair, de um jeito ou de outro teve que sair. E a telemedicina é extremamente importante, como ferramenta de gestão, ferramenta de acesso à informação, de acesso à saúde. Então, essas coisas que no mercado competitivo são muito legais de ver acontecer, né? O cliente se torna cada vez mais importante, as pessoas brigam por ele e a qualidade melhora. É isso que a gente acredita que a concorrência possa trazer aí para o segmento. Muito bem. Olha, Adriano, eu estou impressionado com o seu profundo reconhecimento aí do setor de saúde, realmente. Agora, me diz uma coisa, em relação a essa nova área financeira que você disse que a Unimed está se debruçando, né? Eu sei que a Unimed ela faz parte, ela é, na verdade, um conjunto de diversas cooperativas que se utilizam da mesma marca, digamos assim, e do mesmo sistema de intercâmbio de dados, né? E, de certa forma, e temos uma Unimed que acaba fazendo a gestão da marca, a gestão dos procedimentos, mas ela também é uma marca que envolve diversos médicos, e a gente sabe que na nossa sociedade, se tem um tipo de entidade superavitária, é a entidade que trabalha lá na ponta com o médico na saúde, né? Os médicos ainda são bem valorizados no Brasil, apesar da gente muitas vezes olhar para o setor público e achar o contrário. No setor privado, a gente ainda entende que eles estão ali acima de um determinado patamar de remuneração. E com isso gera
bastante receita, né? E nós temos um pessoal bem abastado aí dentro desse sistema. Esse sistema de finanças aí, essa área financeira que a Unimed vem desenvolvendo, está a reboque dessa disponibilidade de investimento da base dos componentes dessas cooperativas? Legal. É legal você falar também da remuneração médica, porque a gente viu acontecer em outras profissões um momento parecido, né? A nossa, como docente, a gente sabe que era carreira docente há 10, 15 anos atrás, você tinha uma diferença de remuneração muito grande. Quando surgiram grandes grupos, a concorrência aumentou, a remuneração caiu de forma vertiginosa, e aí sim, o público ficou muito diferente do privado. Eu decidi virar professor naquela época, o problema é que eu virei nessa nossa época, e aí não deu muito certo. Você decidiu lá e pegou a nossa. Exatamente. Pois é, e os médicos estão passando por esse processo. A gente vai acontecer com a advocacia, com o direito, né? Você viu uma enxurrada de formação de advogados, e a remuneração não é igual também era lá atrás. Vai acontecer na área médica, porque nós temos cada vez mais profissionais, você tem um mercado mais competitivo, e isso gera redução de remuneração. Então, hoje, um médico jovem que não consegue entrar numa cooperativa médica, ele vai trabalhar para esses grandes grupos, não tem muita alternativa, e a remuneração vai ser muito menor, cada vez mais próxima do perfil, né, de graduação, pós-graduação, que as outras profissões também têm. Hoje você não tem uma pessoa que simplesmente por ser engenheiro, o cara está rico com essa vida. Lá atrás, o cara se formava médico e estava feito com essa vida, ele ia ser bem remunerado. Isso não existe mais. O médico precisa buscar todas as formas de competição que existem nas profissões, como, por exemplo, o marketing pessoal, dentro do código de ética, o gerenciamento do cliente, buscar inovar, buscar empreender, todos aqueles desafios que outras profissões já existem e que hoje também passa a ser uma exigência para os médicos, principalmente mais jovens, que estão entrando nesse mercado, né? Mas, falando aí do acesso ao mercado financeiro, a gente tem que o mercado de capitais, ele tem um papel importante numa economia de um país, né? E acessar esse mercado como forma de intermediação de recurso é algo que permite ter empresas com mais capacidade de investimentos, agentes de poupança sendo melhor remunerados, e o Brasil praticamente não existe no mapa de mercado de capitais do mundo, né? É uma bolsa minúscula, poucas empresas, poucos setores representativos. Isso também, né, a gente está mudando. A gente fala que está mudando várias coisas no Brasil, mas com certeza o mercado financeiro a gente viu com boas coisas e coisas ruins que esse desenvolvimento. O sistema Unimed acessou o mercado de capitais pela primeira vez via fundo de investimento imobiliário, que é uma excelente estrutura, né? Tive à frente desde o primeiro projeto, eu vim no mercado de capitais e falei, bom, isso serve para shopping, serve para galpão logístico, serve para supermercado, pode servir para hospital também, né? E recentemente saiu outro setor, tipo fazenda, agora também fundo imobiliário, imóveis residenciais. Então, a gama de alternativas que o mercado financeiro oferece é muito grande e faz com que as empresas possam ser mais competitivas com isso. E qual é a ideia? Os médicos são agentes poupadores, muitos têm investimento lá numa poupança, que hoje não rende nada, ou num CDB de um banco, ele pode comprar cotas de um fundo imobiliário que vai deter um hospital que vai receber o aluguel de uma operadora. E ele vai lá, ele opera no hospital, ele vê a coisa funcionando, ele recebe o aluguel desse hospital, gera eficiência. As operadoras do sistema Unimed, elas têm ativos garantidores, né, perante a ANS, dentre esses muitas aplicações financeiras, só que cada uma tem a sua fatia. O fundo imobiliário permite que elas juntas aloquem um pedaço desse capital, desse ativo garantidor, né, até 20% pela norma, e passem a investir em conjunto. Então, você usa o mercado de capitais para ganhar mais eficiência também na parte de investimentos. Imagina que interessante se a gente tivesse um fundo imobiliário com 126 hospitais do sistema Unimed. O que seria esse fundo? E não é tão difícil de imaginar, porque nós temos isso lá fora acontecendo, né? E que vem aqui, compra hospitais e alugam aqui. A gente tem um fundo canadense que chama Northwest, ele tem mais 5 bilhões de dólares em ativos e tem 8 hospitais aqui no Brasil. Hospital Sabará, que é o hospital infantil, alguns hospitais da região, alguns hospitais no Distrito Federal, e ele compra vários aqui e aluga. Então, por que não usar isso aqui com brasileiros, com empresas no Brasil? Mas dificultava muito a taxa de juros, que era algo que nem faria sentido falar em outra coisa no ser renda fixa do Brasil, e agora isso vem permitindo modelos diferentes de investimentos. Uma delas é fundo imobiliário, mas não só, dá para emitir dívida no mercado de capitais, dá para criar empresas SA, por exemplo. Nós poderíamos ter
uma empresa SA de equipamentos médicos. Essa empresa do sistema Unimed, ou do grupo de operadoras, lança ação em bolsa, compra equipamento direto na Alemanha, direto nos Estados Unidos. Então, em vez de comprar uma ressonância para cada hospital, a gente compra 100 de uma vez. Essas ressonâncias podem ser alugadas aqui para os hospitais, isso gera receita para a CSA, e essa CSA remunera seus investidores. Então, são tantas opções com o mercado de capitais que está começando a surgir agora, né? Acho que temos muito para desenvolver e está sendo bem legal ver esse desenvolvimento. Entendi, muito bem. E isso fica fechado, esses fundos são fechados só para a classe médica, ou você tem investidores externos ao sistema? Pela norma, quando a gente vai para uma oferta pública, que é pela instrução 400 da CVM, que trata de IPO, de ofertas públicas, ela obrigatoriamente tem que estar aberta para qualquer investidor. Então, inicialmente, você tem os médicos que estão mais próximos, acabam conhecendo mais isso, mas até o fato de ser aberto é algo importante, porque dá liquidez para quem quiser sair. Quero ir embora, que eu vou precisar do meu dinheiro para fazer outra coisa. Vende a cota no mercado secundário. Então, o mercado secundário também dá liquidez para que você seja um investimento ainda mais interessante, né? Muito bem. Adriel, quero agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje. Foi super legal tê-lo aqui com a gente. Hoje o nosso programa está meio desfalcado, porque nós hoje não temos nenhum aluno aqui hoje com a gente, mas foi muito bacana ter você e rememorar o nosso tempo de coleguismo na universidade, né? Não sei se vocês sabem, eu acho que o Adriel, a gente se encontrou na USP no doutorado, não foi isso, não, Adriel? Acho que sim, eu fiz o Acho que sim, se eu não me engano, você fazia uma disciplina do passador, não fazia? Pode ser. Que eu substituí ele quando ele quebrou a perna, né? Pode ser. A primeira aula que eu dei no doutorado na vida foi substituindo o passador, né? Fui dar aula no doutorado sem ter doutorado ainda, né? Eu estava dando aula para os doutores sem ter doutorado ainda. E Adriel, muito bom te ver, cara, muito legal ter você aqui com a gente. O Adriel tem mais compromisso agora às 19, eu e o Bufa também. Então, queria agradecer, muito obrigado pelo convite. Sei que você se tornou aí um popstar da área de saúde, realmente faz sentido com todo esse conhecimento que você tem sobre o setor e sobre competitividade do setor, que eu acho que é importante, não só as outras operadoras, mas principalmente o sistema Unimed ficar de antenas ligadas aí, que o mercado está mudando, né? Se não mudar junto, a previsão não é muito boa, não. Então, precisamos nos adequar. Apesar de que, né, se alguém saiu bem dessa pandemia, foi a área de saúde, e o Rappi e o iFood, né? Acho que esses caras. O Amazon, por aí vai. Bem, quero agradecer também a nossa amiga Beatriz Celan e o Marcelo Bufa por mais essa oportunidade de estar aqui com a gente. Valeu. Vocês têm alguma coisa para colocar aí? Querem falar tchau para o Adriel aí, gente? Para mim, tranquilo, Cristiano. Quero agradecer ao Adriel também. Prazer revê-lo, bastante grande, viu, Adriel? Ter você por aí de novo. Prazer. Muito bom, cara. Prazer. E prazer, né? A gente pode ver aqui uma vez por semana, Bia, Christian, toda forma é matar saudade, né? Sempre assim, né? É isso aí. Muito valeu. Bom. Mas logo a gente vai estar junto, porque a vacina está chegando, tá? Não sei se os planos de saúde vão deixar aplicar a vacina, mas segundo o nosso querido governador do estado de São Paulo, a vacina vai ser distribuída gratuitamente. Já tem médico marcando viagem para São Paulo lá para o dia 13 de dezembro, que é a data que ele falou que vai começar a vacinar o povo, né? Porque os outros estados aí não estão bem preparados para isso. É isso, então. Isabela, muito obrigado aí. Isabela é a nossa técnica que fica no background aqui. Por favor, pode nos tirar do ar. Até semana que vem com mais um Mercado Informal. Valeu. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.